Hello class, hello students. Estamos aqui no Class 2 Quick Recap e sem dúvida nenhuma o ponto gramatical forte é o famoso verbo to be, que nada mais é do que o ser e o estar na língua portuguesa. Então é o dois em um, né? O to be significa ser estar. Então quando eu falo I am nice, eu estou falando eu sou bom. Nice também é como se fosse legal. Eu sou bom, eu sou legal, eu sou bom. I am nice. Se eu falo he is nice, ele é bom. She is nice, ela é boa. It is nice, lembrando que o it é o neutro, né? Também é para objetos e coisas, it is nice é muito bom. O negativo, I am not nice, não existe contração no I am not, não existe I ain't, completamente errado. I am not nice, he isn't nice, she isn't nice, it isn't nice. E o negativo com we aren't nice, you aren't nice, they aren't nice. Lembrando, o you serve tanto para você quanto vocês e o they serve tanto para eles quanto para elas. Tá? Continuando aqui e analisando nesse caso agora, o estar, o verbo estar, eu posso falar I am New York, eu estou em Nova York. He is in New York, ele está em Nova York. She is in New York, ela está em Nova York. It is in New York, está em Nova York. Como a famosa rua Broadway, né, de Nova York, onde tem os teatros, né, uma maravilha. Então você pode falar Broadway is in New York, or it is in New York. Mais uma vez, lembrando que o it é o neutro ou para animais e coisas. O negativo, I am not, segue o mesmo padrão, só que eu não estou falando mais como que eu estou, que eu sou, estou falando que eu estou, certo? I am not in New York, eu não estou em Nova York. He is not, or he isn't na contração. He isn't in New York, ele não está em Nova York. She isn't in New York, ela não está em Nova York. It isn't in New York, não está em Nova York. We aren't in New York, nós não estamos em Nova York. You, lembrando mais uma vez, o you serve tanto para você quanto vocês. You aren't in New York, você não está em Nova York, ou vocês não estão em Nova York. E they aren't in New York, eles não estão em Nova York. Olhando para as cartelas no Class 2, como vocês já viram em sala de aula, se você virar a cartela de cabeça para baixo, vira uma pergunta, uma interrogação. O que quer dizer, professor, virar de cabeça para baixo? Ou seja, o que nós chamamos de auxiliar nesse caso, o verbo to be, teria que estar na frente da interrogação. Essa é a diferença entre português e inglês. Mais uma pequena diferença aí. Português, o pronome vem primeiro, né? Numa pergunta. Você está em Nova York? Tem aquela entonação. Né? Se eu falar você está em Nova York, é uma afirmação. Agora, com a entonação você está em Nova York, vira uma pergunta. Né? No inglês não tem isso. Você tem que colocar, obviamente, o auxiliar, que o to be se transforma no auxiliar, na frente da frase. Ou seja, vire a cartela de cabeça para baixo. Somente isso. Né? Então, no caso aqui do nice, am I nice? Eu sou bom, sou legal, am I nice? Is he nice? Ou então, is she nice? Or it is nice? Lembrando que, tá vendo aí, o auxiliar sempre na frente. E no caso do we, are we nice? Are you nice? Are they nice? Ou seja, a formulação repete, reverte. Vire de cabeça para baixo, que se transforma em uma pergunta. Ok? Bem, esse é o to be, sem tantos mistérios. Lembrando que
A língua é um músculo do corpo que nunca se cansa. Então você tem que praticar, praticar, praticar. Por isso que eu falo todas as partes de inglês no livro, vocês têm que ler em voz alta. Não adianta nada só ficar lendo. Né? Vamos pensar assim, o inglês é comportamental. Ou seja, se você quer, qualquer idioma, né? Se você quer aprender a ler, você tem que ler. Quer aprender a falar, tem que falar. Né? Ouvir, tem que ouvir. Da mesma forma, escrever, quero aprender, você tem que escrever. Então, é uma situação comportamental. Então, você tem que praticar o tempo todo. E uma boa prática são essas fluency practices, né? A prática de fluência. E aí que você vai estar começando a criar uma certa fluência. O exemplo que nós temos aí é o que está no livro Fluency Practice G, né? Jesus is our Savior. He is the Messiah. You are the Son of God. God loves you. Son, filho, daughter, filha. Né? Então, qual que é a ideia? É que você pegue não só esse trecho, mas pequenos trechos em inglês e fique praticando, repetindo, mas não como só uma forma de memorizar. Né? Não só isso, mas tenta entender e ver, criar aquela imagem na sua frente. Né? E fique praticando e pensando no que você está falando, e assim você vai desenvolver muito essa parte aí verbal, a parte da comunicação da língua inglesa. Outro ponto importante no Class 2 são números. Né? Como diz aí, antes dos 20 anos a vida é uma música. Né? Você se lembra quando você tinha 15 anos de idade, 14 anos de idade, era uma maravilha. Né? Então nós cantamos o número nesse ponto. Mas antes disso, vamos pela ordem. De 1 a 10, nós sabemos. Né? O Coringa, ou falo, os Coringas, são os números 11 e 12. 11 and 12. Agora, dos 13 aos 19, nós cantamos o número. Né? Cantamos o número, que é a idade teen. Então, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Acabou, acabou. Ó, agora a vida fica séria, né? Passou dos 20 anos, tem que trabalhar, você tem que pagar as contas, digamos assim. Então o que acontece? Agora fica curto e grosso. 20, 30, essa é a pronúncia norte-americana, tá? Não se pronuncia como você lê diretamente. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100, centenas, e milhares, thousand. Veja isso no livro. Né? Continuando no Class 2, tem uma frase aí, essa frase que vocês estão vendo. Se você estiver em uma situação que você não está entendendo o que a pessoa está falando, né, que vai acontecer muito no nível básico, nem tudo você vai entender, e você tem que se acostumar com isso, para que você não fique frustrado. A frase mágica, muitos professores falam speak slowly, fale devagar, né, pede problema. Não, não, o que funciona mesmo é essa frase é uma frase mágica, que se você falar, você está abrindo o jogo, a pessoa vai entender que seu inglês é limitado, e vai tentar falar frases mais curtas, que é essa aqui. Please repeat, I speak little English. Tá? Então pratiquem muitas vezes, repitam tudo, como já mencionado. Todas essas partes em inglês no livro tem que ficar falando em voz alta e repetir várias vezes. As atividades auditivas vocês têm que também ouvir várias vezes, ok? Então, mais uma vez, a pronúncia é correta. Please repeat, I speak little English. Por favor, repita. Eu falo um pouquinho de inglês. Abrir o jogo, eles vão entender e vão falar de uma forma mais tranquila. E fechando essa Class 2, né, nós temos os anos. Pensa assim, de uma forma simples. 1900 para baixo você quebra. Né? Então, 1985, 1985, você quebra no meio. 1985. 1968, 1968.
e assim vai. E você também pode usar essa mesma formulação, passando de 2000 à frente, só que o mais comum é quando você fala corrido, então seria 2004, sem quebrar no meio, 2016, sem quebrar no meio. Tá? Então essa é a nossa recapitulação de hoje. Dê uma olhada sempre no livro e sempre não esquecendo, obviamente, de fazer os homeworks e seguir as orientações dos professores para que você possa desenvolver na língua inglesa. See you later!